Salve, salve, navegantes do saber. Sejam bem-vindos ao Políticas do Debate. Eu sou o Guto Nogarol e estou aqui para apresentar um novo formato de vídeo para vocês. Um giro de notícias, mas as principais notícias do Brasil e do mundo comentadas com uma visão diferente, trazendo um contraponto e mostrando mais além da notícia aquilo que ninguém viu. Então fique conosco que é logo depois da vinheta. E a farra com dinheiro público continua. Janja na Rússia e você pagando essa conta. David Gamble, secretário do governo Trump e responsável por sanções internacionais, está no Brasil para falar com o governo Lula, Bolsonaro e muito mais. Foi publicado hoje um estudo onde 30% dos brasileiros, ou seja, 3 em cada 10, é analfabeto funcional. Aonde está a pátria educadora? Enquanto o analfabetismo pega forte, o governo trabalha para acabar com a CPMI do INSS. Mas que tanto eles querem esconder? Fique aí. E mais, amanhã, terça-feira, dia 6 de maio, Copom irá se reunir e poderemos ter um novo aumento na taxa de juros. Mas como isso impacta a sua vida? E para terminar, o assunto principal. Gilmar Mendes defende a atuação do STF, mas parece que temos algum problema aí. Fiquem ligados, teremos novidades. Enquanto o Brasil está ardendo em chamas, enquanto problemas surgem, ministros são trocados, o governo parece estar completamente perdido. A nossa primeira-dama parece que não tem nada a ver com isso. Está viajando, tirando as suas férias e uma suposta agenda oficial na Rússia. A Rússia, aquela Rússia que está em sanções pelo mundo inteiro. Aquela Rússia que está impedida de fazer negócios internacionais e tem alguns bloqueios devido a um detalhe, a um pequeno probleminha que eles começaram há 2 anos atrás. Não podemos falar aqui aquela palavra mágica porque o YouTube não gosta, então ele vai bloquear. Mas vocês sabem muito bem o que vem acontecendo entre Rússia e Ucrânia nos últimos 2 anos. O Brasil tem se tornado um pária internacional, cada vez mais se aproximando dessas repúblicas ditatoriais, autoritárias. Afinal de contas, Vladimir Putin está no governo há décadas, perseguindo os opositores. Qualquer coincidência com o Brasil talvez seja somente uma semelhança. Ou será que não? Ou será que devemos nos preocupar? E o que tanto uma primeira-dama tem para fazer no exterior? Aliás, o que tanto o presidente tem para fazer no exterior, sendo que o Brasil está com problemas sérios. Por que não, ao invés de despender essa energia toda viajando e passeando por aí, o governo não trata de resolver os problemas? Afinal de contas, são muitos. Desde que o governo começou, foram várias as trocas de ministros, várias as crises, vários problemas. A Amazônia está ardendo, mas agora ninguém fala nada. Será que então é permitido, desde que o governo seja o de esquerda, ou o amiguinho, ou aquele que molha a mão da mídia? O Brasil tem problemas e nós precisamos atentar com isso. Essa viagem da Janja para a Rússia não é só agenda oficial, é turismo com o dinheiro dos pagadores de impostos, é a farra com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso. Afinal de contas, não tem dinheiro do governo. O governo não tem dinheiro. O governo faz tudo com o nosso. E quando vier um novo aumento de imposto, lembre-se dessa data. Lembre-se de toda essa farra que é causada pelo governo. Afinal de contas, em apenas 2 anos, o governo Lula já gastou mais que todos os outros ex-presidentes. É um absurdo. Cadê o TCU? Cadê o STF? Cadê as autoridades? Ou será que o brasileiro tem que pagar essa conta calado? Devemos estar de olhos abertos e atentos a todos esses detalhes. E por falar em detalhes, David Gamble, secretário de Donald Trump e responsável por punições internacionais ou sanções internacionais, está no Brasil. Ele tem agenda oficial com ministros, com senador, mas até então é para tratar de criminalidade, terrorismo, organizações criminosas, discutir como os Estados Unidos e o governo Trump podem ajudar o Brasil. Afinal de contas, o caos impera, sobretudo no Rio de Janeiro.
onde as milícias e o crime tomam conta cada dia mais. Ou no Nordeste, principalmente na Bahia, estado de um governador que proferiu hoje uma frase, no mínimo infeliz, que se fosse outro, ou um ex-presidente, talvez estivessem na mídia aí sendo atacado, sendo destruído. Mas, como é do PT, não, vamos deixar. Ele pode falar. Talvez tenha sido só uma brincadeira, né? O que vale para um, nem sempre vale para todos. Mas o mais importante na visita de David Gamble é que ele também irá encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para tratar também de punição ao ministro Alexandre de Moraes. E aqui é o ponto crucial, aonde deve se chamar a atenção. Afinal de contas, David Gamble volta para os Estados Unidos. Já Bolsonaro fica no Brasil. Será que Alexandre de Moraes vai aceitar esse encontro e essa reunião numa boa? Ou a perseguição a partir de agora irá aumentar cada vez mais? A tendência, conhecendo bem as atitudes do ministro e vendo tudo o que ele está fazendo, eu particularmente acredito que ele vai aumentar a perseguição. E olha, se não intensificar de maneira grave e drástica, a ponto de prejudicar ainda mais a família Bolsonaro. Afinal de contas, o Eduardo já teve que fugir. Quantos mais terão que sair do Brasil por conta desse ministro, que está prevaricando e usurpando de todas as leis? Por quanto tempo deputados e senadores irão ficar calados? Por quanto tempo irão aceitar essa situação? Por quanto tempo irão aceitar o STF interferindo nos poderes? Afinal de contas, o Brasil possui a independência dos poderes, com um sistema de proteção, onde existem alguns limites de atuações. E claramente o STF está invadindo as atribuições do poder político. Afinal de contas, os deputados e senadores foram eleitos para fazerem as leis, mas não representam diretamente o povo. Mas isso eu vou falar no outro vídeo, tá bom? Não é para agora. O importante é que eles têm que atuar, impor os limites e atuarem de acordo com a Constituição e respeitando cada um o seu papel. Portanto, é necessário e é extremamente importante que esse limite seja imposto o quanto antes. Talvez já seja tarde demais para o nosso Brasil. E falando em ser tarde demais para o nosso Brasil, foi divulgada hoje uma pesquisa que aponta que 3 em cada 10 brasileiros é analfabeto funcional. Mal sabem ler e escrever, quando não são analfabetos completos. E isso é grave. Afinal de contas, o Brasil passou por 14 anos sendo governados pelo PT. E quem dizia que se autodenominava a pátria educadora. E hoje colhemos os frutos dos gastos desenfreados, da corrupção, do desgoverno, de um governo que nunca esteve de fato preocupado com a educação, que nunca investiu de fato na base, na parte que é mais importante naquela formação inicial das crianças. Não, o governo queria sim fazer faculdade, queria gastar com mídia, queria divulgar números, fazer volume, mas nunca pensou na qualidade. E agora estamos aí, colhendo o resultado. Uma nação pobre e emburrecida. E, infelizmente, essa é uma nação condenada ao fracasso. É uma nação condenada a estar sujeita a políticos e governantes messiânicos. É sujeita àqueles que vêm prometendo milhões de coisas, mas que nós sabemos que não é capaz, que é impossível de alcançar esses resultados. Mas, infelizmente, privados do conhecimento, muito por conta do governo, eles ficam na obscuridade, ficam ignorantes, sentem a falta do conhecimento. E hoje vemos o resultado: um analfabetismo que atinge muitas pessoas, impede o país de progredir e impede o país de crescer, evoluir na produtividade, de buscar novos investimentos, de criar novos postos de trabalho. Afinal de contas, as empresas precisam também de pessoas qualificadas que possuam conhecimento. Se elas não têm esse conhecimento, infelizmente não podem oferecer uma mão de obra melhor, não podem obter um salário melhor. E assim, continuam escravas de promessas sem sentido de políticos. Vamos fazer a nossa parte, vamos levar o conhecimento. Esse é o intuito do nosso canal, aproveitando rapidamente para fazer uma propaganda. É levar o conhecimento e abrir os olhos das pessoas. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, curta o vídeo se estiver gostando e compartilhe com seus amigos. E fique atento,
E por falar em desgoverno ou até mesmo em corrupção, o governo tem uma semana decisiva e tenta a todo custo barrar a CPMI do INSS. A CPMI que quer investigar e saber por que 6 bilhões de reais foram roubados dos aposentados, dos deficientes, que foram roubados dos brasileiros, ainda que não tenha sido descontado de nós. Afinal de contas, todos os anos o governo repassa para o INSS fazer o pagamento dos aposentados. Ou seja, no final das contas, além de roubar os idosos, roubaram os nossos impostos, roubaram o nosso tempo de trabalho. Afinal de contas, para pagarmos o governo, temos que trabalhar. É a nossa vida que é dada em troca desse valor. E o governo quer esconder a todo custo. Assim como ele resolveu aceitar a primeira-dama do Peru condenada por corrupção, assim como tenta esconder diversas outras coisas, assim como tenta esconder alguns fatos óbvios, como do presidente que tentou expulsar um jornalista que falou que ele bebia demais, como se expulsar um jornalista o fizesse parar de beber. A verdade é que sempre que o PT esteve no poder, esteve envolvido em corrupção, em escândalos. Essa não é a primeira vez e não será a última. Talvez fosse essa a sanha, essa a vontade tamanha deles voltarem ao poder, não de resolver os problemas novamente, mas de terem nas mãos o controle financeiro do país, de poderem roubar. Alguém se esquece do mensalão, do petrolão, Postales, Petros, todos os escândalos de corrupção do governo do PT, todos os escândalos de corrupção desse governo atual e de governos passados vinculados a ele, que levaram o país a viver o seu pior período, período de desemprego, de alta taxa de juros, período de não crescimento, um período terrível. Tenta explicar para aquela pessoa que ficou desempregada que foi bom. Talvez ela não acredite em você. Você pode até tentar achar algum motivo para defender esse governo, mas convenhamos, roubar idosos e deficientes, aí já passou dos limites. No entanto, uma coisa temos que reconhecer: o governo do PT é um governo para todos. Rouba a todos igualmente, não faz distinção. Seja aposentado, seja trabalhador, seja deficiente, seja quem for. Para eles não tem essa. Ricos e pobres, rouba a todos. Infelizmente, quem vai ficar pagando essa conta somos nós. No entanto, eu, como integrante do governo, faria questão que essa CPMI fosse aberta e que fosse explicado cada ponto, cada fraude que aconteceu. Afinal de contas, se o governo não tem nada a ver, por que ele quer esconder tanto? Me parece que tem culpa no cartório. E é hora dos senadores e dos deputados irem a fundo e investigarem cada pasta, cada ato, cada medida que foi tomada. Roubar velhinhos, roubar idosos e deficientes é sacanagem. E quem tem que pagar são os corruptos. Aqueles que roubaram realmente devem ser presos. Não quem sujou uma estátua de batom, não um baderneiro. Criminoso de verdade. Esses merecem irem para a cadeia e ficarem lá por um bom tempo. Não em prisão domiciliar, desfrutando da qualidade de vida, mas em cadeias comuns, como criminosos e bandidos que são. Não com mordomias, mas pagando de fato pela conta do que fizeram. Se erraram, tem que pagar e tem que ser investigado a fundo. Todos aqueles que estiverem envolvidos, seja governantes, seja quem for, tem que pagar essa conta. O Brasil não merece mais isso. O Brasil não merece mais corruptos. Corruptos têm que serem presos e o Brasil poder, enfim, olhar para o futuro e, enfim, pensar em algo melhor. No entanto, pensar em algo melhor ou em um futuro melhor para o Brasil com esse governo está complicado. Está bem difícil. Bom, vamos falar de economia aqui então agora. Já que o governo Lula vem surfando na onda das medidas de Paulo Guedes e de Bolsonaro, pegando uma certa tranquilidade, mas já mostrou que é um governo que não tem capacidade nenhuma de administração. A única coisa que sabem fazer é gastar. Gastar e gastar. Não sabem administrar de fato os recursos. Não sabem de fato aplicar os recursos no que é melhor para o Brasil. Apenas gastar e desviar. Essa é a principal capacidade desse governo. E amanhã, dia 6/5, uma terça-feira,
o Copom irá se reunir novamente. O Conselho de Política Monetária irá aumentar a taxa de juros mais uma vez. Mas você pode estar aí se perguntando, mas no que isso me afeta? Afeta, e muito. Uma vez que a taxa de juros aumenta, os investimentos no Brasil vão diminuir. Afinal de contas, agora é melhor você emprestar para o governo do que você abrir o seu negócio, levando assim a uma diminuição da atividade econômica, reduzindo os investimentos e reduzindo os empregos, reduzindo o consumo, reduzindo a qualidade de vida. Mas tudo isso é importante salientar. Está acontecendo não porque o Copom está contra o governo. Afinal de contas, o Lula passou 2 anos colocando a culpa no Campos Neto, que ele estava tentando sabotar o governo ou jogando contra o Brasil. E agora, que é o Galípolo, que é o indicado dele que está lá e está tomando exatamente as mesmas medidas do Campos Neto. É uma medida amarga, é uma medida dolorida e sofrida, mas que é extremamente necessária com um governo gastão, com um governo que não sabe ter responsabilidade. Afinal de contas, vive pedindo aumento de crédito suplementar. Já pediu para furar o teto de gastos antes mesmo de assumir o poder. Onde já se viu? Nem sabe o que vai pegar, mas já quer gastar. Gastar, gastar e gastar. Esse é o lema do atual governo. O mascote? Talvez seja a Janja, especialista no assunto. Como ela gasta! Devemos tocar nesse assunto. Afinal de contas, na semana que passou, o irmão de Lula, o Frei Chico, aliás, família para mentir. Um santo que não é santo, um honesto que não é honesto, e agora um frei que não é frei. Meio complicado de acreditar nessa gente. Eu não consigo. Mas infelizmente ele assumiu que durante anos a esquerda brasileira vem infiltrando militantes por todas as repartições. Eles vêm colocando gente em todos os cantos. Afinal de contas, quando foi denunciado lá atrás que havia doutrinação nas faculdades, eu mesmo, oriundo de uma universidade pública, posso dizer, havia muita doutrinação da esquerda, muito marxismo infiltrado, intrincado na faculdade, e até difícil de arrancar, bem complicado. Mas a revelação que ele faz é ainda mais chocante, porque uma vez que não conseguiriam, pela força, afinal foram reprimidos no passado, eles fizeram de forma silenciosa, infiltrando militantes, colocando gente nos cargos estratégicos, pessoas nas instituições, poluindo por dentro, contaminando todo o sistema brasileiro. E que isso é extremamente grave. Afinal, como diz o professor Venegas Lynch, se você quer saber o futuro de um país, você depende da saúde das instituições. Sem instituições saudáveis, um país de futuro saudável. Instituições doentes, um país de um futuro doente. E, sinceramente, as instituições no Brasil estão na UTI. Com tantos militantes, com tanto pensamento de esquerda arraigado dentro de todos os setores no Brasil, o futuro é sombrio. Ou mudamos, ou levamos o conhecimento ou abrimos os olhos das pessoas para verem o que está acontecendo, ou teremos um futuro triste para o nosso país. Infelizmente. E por último, mas não menos importante, hoje eu vou trazer para vocês como um quadro uma novidade aqui do canal. E em breve teremos vídeos exclusivos sobre esse tema. Um quadro que nós chamamos de Sagrada Amnésia. Um quadro onde políticos, magistrados, a mídia, eles querem esquecer de alguns assuntos. Ou simplesmente fingir que nada aconteceu. Afinal de contas, os tempos mudaram. E assim, o pensamento também. E um dos exemplos disso é o nosso ministro Gilmar Mendes, que disse em entrevista em Portugal estar satisfeito com a atuação do STF e que o mesmo agiu dentro da Constituição para proteger a democracia no Brasil. Agora, o que o ministro não fala é a atuação do STF, por exemplo, no caso Lewandowski, que dividiu o impeachment da Dilma. Uma votação para o impeachment e outra votação para os direitos políticos, o que era expressamente proibido pela Constituição, que a mesma prevê. Uma vez que o político sofreu impeachment, ele perde os direitos políticos por 8 anos. Ora, isso foi uma afronta à própria Constituição. Mas como foi feita pelos amigos do STF, talvez aí esteja tudo bem.
Mas talvez o que o ministro queira mesmo esconder ou que estivesse apagado da história fosse o ano de 2016, quando integrantes do MST, revoltados com o impeachment da Dilma e a possível prisão do Lula, depredaram o Congresso, invadiram prédios públicos armados, com pau, com pedra, com ferramentas, fortemente armados, para assim tentar de fato derrubarem o governo do Brasil, para assim atacarem a democracia. Mas naquele momento, como vestiam vermelho e eram do MST, aí tudo bem. Mas isso eles querem esquecer. Vamos atacar e prender manifestantes de batom, de Bíblia, idosos, que sinceramente não colocaram nada em risco, que são baderneiros, merecem a punição, mas serem chamados de terroristas. Gilmar, defender a atuação do STF, que calou um lado na eleição e nitidamente pesou para o outro, defender a atuação de um STF que foi consultado pela Lava Jato, aonde o julgamento deveria acontecer, e anos depois, para beneficiar um candidato, resolveu cancelar tudo aquilo? Me diz uma coisa, Gilmar Mendes, o senhor sofre de amnésia? Ou talvez ela seja sagrada para vocês, que querem esquecer o que fizeram no passado e hoje perseguem adversários políticos. Bom, pessoal, essas foram as principais notícias da semana passada e de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, do novo formato e da forma como iremos conduzir as coisas. Teremos vídeos aqui diariamente comentando as principais notícias do Brasil e do mundo. E se tiver alguma notícia que você queira um vídeo específico, deixe nos comentários, que trataremos de produzir e trazer para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.